Olá, gente, a paz esteja convosco. Boa tarde, sejam bem-vindos. Eu vou entrando aqui, não vou ficar muito tempo esperando, porque o tempo, como dizem, o tempo ruge e nós precisamos encerrar esse estudo hoje. Eu vou fazer a abertura da palavra de Deus aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 10 e o versículo 35. Por que eu vou fazer essa abertura nessa palavra? Porque uma das maiores promessas para as 7 igrejas da Ásia foi para a igreja que nós iremos estudar hoje, que é a igreja de Laodiceia. Ele fez uma promessa para a igreja de Laodiceia que se ela se arrependesse e voltasse para ele iria dar o direito da igreja se assentar no trono com ele, né? Aos olhos humanos, essa é uma das maiores promessas. É uma das maiores promessas feita por Jesus à igreja de Laodiceia. Quanto mais o estado da igreja era caótico, mais Jesus fazia promessas, vamos dizer assim na linguagem dos jovens hoje, top. Fazia promessas maravilhosas para essas igrejas. Porque a intenção de Jesus Cristo, ao contrário do ser humano, é atrair o seu povo para a sua presença quando eles estão errados. E não expulsar da sua presença por conta da falta de santidade. O que acontece muito com alguns seres que se dizem humanos, quando vê o seu irmão cair, ao invés de fazer igual o bom samaritano, estender as mãos, observar primeiro a situação, porque foi isso que o bom samaritano fez. Ele ia passando, ele observou aquele homem espancado, caído à beira do caminho, e ele observou e viu que aquele homem estava quase morto, mas que não estava morto. Enquanto que o sacerdote, o levita, passou de largo e nem parou para observar se ainda tinha jeito para aquele homem que estava caído à beira da estrada. Então, a intenção de Jesus Cristo é de inculcar isso dentro do coração da igreja dele, da gente ser semelhante a ele e sempre procurar atrair quem está caído, atrair quem está desviado com cordas de amor, como disse o profeta Oséias. Deus, ele atrai o seu povo com cordas de amor. O zelo de Deus, ele é muito grande. E às vezes ele até passa essas pessoas, ou esse povo dele, por alguns processos difíceis para poder alinhar com o céu, para poder atrair para o seu altar. E nós vimos que uma das maiores promessas de Jesus foi para a igreja de Laodiceia, que nós vamos estudar hoje. Ele prometeu para essa igreja que se ela se arrependesse, que se ela se alinhasse com o céu, se ela passasse a agir de forma diferente, porque existe uma diferença entre arrependimento e remorso. Nossa, pastora, existe isso? Existe. Tem pessoas que vão para a igreja, ela sabe que ela está errada, que ela está no mundo do pecado, e ela chega lá e a palavra vai de encontro à vida dela. E ela chora, sabe? Mas quando sai das portas da igreja para fora, ela volta para o pecado de novo. Volta a fazer aquilo que lhe dá prazer, mas que provoca a ira de Deus. Então aquele choro não foi de arrependimento, foi de remorso por conta da culpa que carrega. O arrependimento é diferente do remorso, porque ao contrário do remorso, a pessoa chora, mas a pessoa abandona o pecado. E quando sai das portas da congregação, da assembleia, para fora, quando ela sai da reunião, ela diz, não, eu vou colocar tudo em prática que foi dito no sermão nessa noite, vou colocar em prática na minha vida. Não vai ficar só no choro, não. A partir de hoje, eu dou um novo rumo para a minha história. E ela se posiciona diante de Deus. Então essa é a diferença entre quem sente remorso na presença de Deus e quem se arrepende de verdade. Então eu vou deixar essa palavra aqui rapidinha para a nossa meditação,
em Marcos, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, que diz assim, capítulo 10, e o versículo 35. A epígrafe do texto já diz assim, ó, o pedido de Tiago e João. Tinha que ser Tiago e João, né? E aí, e aí a gente vê assim, então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Já começa intimando Jesus, eu não quero ouvir não, né? Aquele tipo de crente que não quer ouvir não, se ouvir não se desvia, né? Não quer saber, eu quero ouvir um sim da parte do Senhor, eu quero que o Senhor escute o pedido que nós vamos te fazer e queremos ser atendidos. Nós temos que entender que diante de Deus, quando nós oramos, quando nós fazemos um pedido a Deus, ele tem 3 respostas, não, tem sim e tem espera. E a gente tem que entender essas 3 posições, observar e ver qual é a resposta que Deus está nos dando, né? E aí ele diz assim, ele lhes perguntou, que quereis que vos faça? Eles responderam, concede-nos que na tua glória nos assentemos. É muito desaforo, viu? É muito, é muito sentimento de exclusividade, né? Eles responderam, concede-nos que na tua glória nos assentemos à tua direita e o outro à tua esquerda. Como se dissesse assim, põe Tiago de um lado, João de outro, aí fechou, tá tudo certo. E aí, olha a resposta de Jesus, não sabeis o que pedis. Ou seja, tem coisas que a gente, absurdo que a gente pede para Deus, que Deus fala assim, tu não sabe nem o que tá pedindo. Você não sabe nem o que tá pedindo para mim. Tu tem noção das consequências daquilo que tu tá pedindo para mim? Tu tem noção do que vai acontecer lá na frente para tu tá querendo a qualquer custo, igual, né, Tiago aqui e João? Vocês têm noção? E aí Jesus diz, por quê? Ele diz, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Responderam, podemos, né? Eles não tinham noção, acompanhava Jesus há 3 anos e pouco, e estava se sentindo assim, já tão íntimo de Jesus, ao ponto de pedir o lado direito e o lado esquerdo na presença do Senhor, no trono de glória de Jesus. E ainda disse que sabia, quando na verdade o próprio Jesus estava dizendo, vocês não sabem de nada, inocentes. Vocês não sabem nem o que é que vocês estão pedindo para mim. A paz, Regilane, que Deus te abençoe, minha amada. Paz, Dorinha. E aí a gente observa que ele diz, em verdade, vós bebereis o cálice. Ou seja, passará pelos mesmos sofrimentos que eu passei aqui na terra. Menos a crucificação, é claro, né? Tiago foi. E sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me compete concedê-lo. É para aqueles a quem está reservado. Ou seja, já existe na presciência de Deus algumas pessoas que estão reservados esse lugar de se assentar no trono de glória com Jesus. E Jesus estava dizendo, isso não me compete não, viu? É como se ele dissesse, eu ainda estou na terra, nem cheguei lá em cima ainda para desfrutar, para voltar a desfrutar da glória que eu tinha antes. Como é que vocês já estão me pedindo para poder separar o lugar de vocês do meu lado, né? E aí nós vamos ver aqui que às vezes nós nos colocamos na presença de Deus. A Bíblia diz que às vezes nós não recebemos algumas coisas porque nós pedimos mal. Nós pedimos para gastar em nossos próprios deleites. Ou às vezes nós pedimos para nossa própria vaidade. Ou seja, para exibição. E eu costumo sempre falar, o Espírito Santo de Deus, ele não é... É até uma frase do pastor Denis Miguel, um grande amigo que hoje está pastoreando na Paraíba. Dizia, e eu sempre gosto de frisar essa frase que ele falou, que o Espírito Santo de Deus, ele não é exibicionista, ele atua mediante as necessidades da igreja do Senhor. Então, tudo aquilo que nós pedimos para a glória do nome do Senhor, em primeiro lugar, vai ser feito.
Mas quando a gente pedir com um fundinho de vaidade, igual o João e o Tiago estavam pedindo aqui, sem saber nem quais eram as consequências que iria passar para poder alcançar esse lugar, não sabia, estava tão inocente, não sabia nem qual era o processo, né? E nós vimos que a semana passada falei para vocês, na aula passada, sobre a igreja de Filadélfia, eu falei o seguinte, que eu tinha quando eu me converti, eu falava, nossa Deus, estou encantada com a maneira ousada, a autoridade que o Senhor deu para Moisés, e eu quero ser assim, igual Moisés. Ah, meu Pai, como é lindo isso. Chegava até a chorar, lendo as passagens bíblicas, os milagres que Deus fazia por meio das mãos de Moisés, por meio da instrumentalidade de Moisés, né? E aí depois eu comecei a pedir, Senhor, mostra a tua glória. E Moisés pediu, o Senhor mostrou a bondade, e assim, por que você não pode se apresentar para mim da mesma forma que o Senhor se apresentou para Moisés? Tive um certo ciúme de Moisés, pasmem vocês. E aí o que aconteceu? Muita ousadia, né? Aí quando começou a comecei a passar os processos, umas provas, uma mais potente do que a outra, uma mais refinada do que a outra, eu falei, Senhor, tá doendo demais. Ele falou, mas tu não me pediu para poder ser usada igual a Moisés? Então, para poder ser usada igual a Moisés, tem que passar pelos desertos que Moisés passou. Tem que passar, tem que ver o mar na frente, e no pirrairote não tem nenhuma saída. Para Moisés ver a minha boa mão agindo por meio da vida dele, foi preciso ele passar por tudo isso. Não foi assim, de graça, eu simplesmente fui lá e fiz. Não, Moisés foi um homem experimentado para poder passar e ver a minha glória da forma que eu me apresentei para ele. Falei, olha, Senhor, acho que é melhor a gente repensar, né? Porque o negócio é estreito. Então a gente tem que saber até o que a gente vai pedir para o Senhor. Porque tudo que a gente vai pedir, existe um preço. Ai, pastor, o preço já foi pago na cruz do Calvário. Sim, foi pago, mas foi para salvação, redenção dos nossos pecados. Não foi para poder nos trazer os privilégios que nós queremos diante do Senhor, não. Morte na cruz de Cristo foi para poder unir a criatura com o Criador. Sabe? Unir na vertical é unir a criatura com o Criador. E na horizontal foi para unir eu com meus irmãos que está aqui, ao meu redor, o meu próximo. Então foi para isso que foi a morte de Cristo. Mas daí as pessoas acham que Jesus morreu, já está tudo resolvido e pronto, e acabou. Não é necessário que a gente busque da parte de Deus. É preciso que a igreja demonstre interesse em estar na presença de Deus. Sinta prazer em se relacionar com Ele. Glória a Deus. Então fica essa palavra para o nosso coração. Deixei isso daqui porque tem a ver com a igreja, com a promessa que Deus fez para a igreja de Laodiceia, lá no Apocalipse, que é a que nós vamos estudar. E aí nós vamos agora já pular para o Apocalipse, porque eu preciso, em nome de Jesus, encerrar esse estudo hoje. E eu quero falar tudo aquilo que Deus pôs no meu coração a respeito da igreja de Laodiceia. E se porventura nós estivermos enquadrados em algumas características dessa igreja, que nós possamos nos corrigir nessa tarde, porque essa foi uma das igrejas que mais deixou a desejar na presença do Senhor. Mas volto a dizer, foi a igreja que Deus mais fez questão de apresentar uma promessa grandiosa, maravilhosa para ela. Acho que vocês já até sabem o tanto que eu bebo de água, né? Pareço aqueles bezerros desmamados. Então, nós vamos ver aqui em Apocalipse 3, versículo 14 em diante, 14 até o 22, nós vamos ler sobre a igreja de Laodiceia, que é a igreja que nós vamos concluir o estudo das 7 igrejas da Ásia hoje, né? Ela é a igreja que fecha. Nos diz o seguinte, ao anjo da igreja de Laodiceia, isso era Jesus dizendo para João, ao anjo da igreja de Laodiceia, ou seja, ao pastor da igreja de Laodiceia, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aí ele diz, conheço as tuas obras, que não és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Isso é terrível, né? Dizes, aí Jesus fala assim, tu dizes,
Rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabe que és um coitado. Em outras traduções fala desgraçado, né? Sabe que és um coitado ou desgraçado, miserável, pobre, cego, nu. Isso aqui eram as características. Aos olhos de Jesus, ele relatando, aos olhos dele, como era que Laodiceia estava. Mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aí ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Ou seja, ela era cega mesmo. Eu repreendo, aí ele diz: eu repreendo e castigo todos quanto amo. Então, quando nós estamos sendo repreendidos, quando nós estamos sendo castigados, passando por alguma situação que é castigo da parte de Deus, que é repreensão, é uma forma de Deus nos repreender, não se sinta humilhado, não se sinta o pobre coitado da situação, não. Ele está demonstrando o amor dele conosco, nos corrigindo e nos castigando. Aí ele diz: portanto, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, olha a promessa de Deus: darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Então, nós vamos ver aqui, antes de entrar aqui propriamente, eu vou fazer um resumo rápido, porque eu dei as aulas sobre as 7 igrejas, hoje nós vamos finalizar, e tem muitas pessoas que têm muita curiosidade de saber onde que ficam essas igrejas. Eu fiz um resumo rápido para poder passar para vocês. A igreja de Éfeso era uma cidade mais importante da província romana, pertencia à província romana de Roma, né? E ficava na região da Ásia, e lá era a sede da igreja principal, né? Na cidade de Éfeso. E onde que a pastora descobriu isso? É Atos 18, 19 e a carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 3 e 4, nos diz a respeito disso. A igreja de Esmirna era uma cidade litorânea, que ficava próxima do mar, né? Hoje chamada de Esmir, ao norte de Éfeso, ficava do lado norte da cidade de Éfeso. Pérgamo ficava do lado norte de Esmirna, era famosa devido aos cultos. Olha por que Esmirna era famosa, porque devido aos cultos a deuses pagãos e culto ao imperador, que na época o imperador resolveu obrigar o povo a cultuar a ele, colocando ele como um deus. E aí ela era famosa por conta disso, por causa dos cultos feito direcionado aos deuses pagãos e até mesmo ao próprio imperador de Roma. E aí nós vamos ver, Tiatira ficava ao sudeste de Pérgamo. Do lado do sudeste de Pérgamo era famosa pelo comércio, era uma cidade onde existia um bom comércio. Sardes ficava ao sul de Tiatira, conhecida por suas riquezas também. Filadélfia ficava a 40 quilômetros da cidade de Sardes e a quase 100 quilômetros da cidade de Esmirna. Era muito importante porque tinha cruzamento de estradas que ligava a Ásia com a Europa, enfim, com algumas outras regiões muito importantes. Por isso, Filadélfia era muito importante nos tempos bíblicos. E Laodiceia, ela era situada ao sudeste de Filadélfia, era conhecida como cidade industrial e comercial. E nós vamos tratar nessa tarde que ela era industrial, ela era comercial, era uma cidade onde o melhor colírio, unguento para os olhos era encontrado na cidade de Laodiceia, né? E aí,
Nós vamos aprender algumas coisinhas nessa tarde a respeito da igreja de Laodiceia, porque a igreja de Laodiceia, ela sobejava de bens materiais, ou seja, era rica demais de bens materiais e provisórios, mas faltava de bens eternos. Eles não buscavam com afinco os bens eternos, estar na presença de Deus. A presença de Deus ficava para segundo plano. Eles estavam focados mais nos bens provisórios, nas riquezas passageiras aqui da terra. E como uma igreja mundana que ela era, ela como que ela poderia se levantar como uma voz profética no meio de um sistema mundano, se ela mesma estava fazendo parte do sistema mundano? Ficava difícil, né? Então precisava de um posicionamento diante do Senhor. Como que ela iria evangelizar o próprio sistema onde ela estava se encontrando, onde ela mesma estava pertencendo? Então, uma igreja, para poder ela ter uma voz profética, para ela evangelizar, para ela fazer missões, ela primeiro precisa dar exemplo, servir de espelho para os outros que estão ao redor, ser diferente do sistema mundano. Então a igreja de Laodiceia, ela podia dizer igual, poderia dizer eu tenho um prata e tenho um ouro, mas ela não poderia dizer igual João e Pedro lá na porta, lá à beira da porta do templo chamada Formosa. Eles disseram, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Ou seja, eles não tinham bens provisórios, bens passageiros, bens, vamos dizer assim, materiais aqui na terra, mas eles eram cheios do poder de Deus. Então, ao contrário de Pedro e de João lá mandando o aleijado subir, porque eles estavam cheios do poder de Deus, a igreja de Laodiceia, ela poderia dizer que tinha ouro e tinha prata, mas também não tinha nada de Deus. E aí nós vamos entender o que acontecia com a igreja de Laodiceia, né? Nós vamos ver aqui que Jesus, ele se apresenta, né, para a igreja de Laodiceia. Ele diz, isto diz o que é o amém. Por que o amém? Porque o amém é assim seja, é o cumprimento de todas as coisas. E ele como aquele que cumpre todas as promessas na nossa vida, ele se apresenta para a igreja de Laodiceia como o amém, dizendo, eu sou fiel, eu sou verdadeiro, eu cumpro com as minhas promessas na tua vida, mas eu quero um posicionamento de ti. E aí a gente vê ele dizendo, isso diz o amém, a testemunha fiel, né? E verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ou seja, ele está querendo dizer, foi eu que criei todas as coisas só existem porque eu criei. Vocês só existem, só estão de pé porque eu criei. Tudo que vocês têm, só tem porque foi eu que preparei tudo. Mas vocês são dependentes de mim. E aí a gente observa o seguinte, que nesse amém, nessa testemunha fiel, nessa testemunha verdadeira, ele estava dizendo que ele era a verdade absoluta, que ele era a fidelidade no sentido absoluto, e que ele era cumpridor das promessas que ele fizesse para a igreja de Laodiceia. E aí ele diz, conheço as tuas obras. Olha o que ele diz. Conheço as tuas obras, que não és frio e nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Jesus, ele deseja assim, quem me dera se vocês fossem frio ou quente. Mas como vocês não são frio e nem quente, mas é morno, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Ou seja, vocês não têm posicionamento na minha presença, vocês não têm posicionamento diante do meu altar. É aquele tipo de cristão que não é frio, porque quem está frio pode esquentar a qualquer momento. E quem está quente, a tendência é continuar mais quente, mais fervoroso na presença do Senhor. Mas quem está no estado de mornidão é aquela pessoa que está na zona de conforto e que acha que tá bom, tá ótimo. Quem é que não gosta de ficar dentro de uma água morna, gente? Né? E Laodiceia, ela tinha as fontes de águas termais, né, que ela era muito importante, muito conhecida por conta, segundo os historiadores, de águas termais que ela tinha. Pastor, o que é águas termais? Águas termais são aquelas fontes de água que ela é aquecida
sabe, naturalmente, e que as pessoas usam como fonte medicinal para a cura de algumas doenças. Laodiceia tinha essas fontes de água. Ela era enriquecida tanto na questão de indústria, porque tinha laboratórios onde era extraído o melhor unguento, como que era usado como colírio para os olhos, colírio medicinal naquela época, já Laodiceia já se destacava por conta disso. E é por isso que Jesus aconselha ela a comprar colírio que vem do céu, e não esse colírio michuruca que vocês têm aí em Laodiceia, porque tudo isso daqui é provisório, tudo isso daqui é passageiro. Ou seja, daqui a pouco vocês vão morrer, nem olho para poder pôr unguento, para poder pôr colírio, vocês vão ter. Então eu aconselho a vocês que comprem de mim um colírio do céu, unge os olhos de vocês para que vocês tenham uma visão perfeita, porque vocês estão cegos espiritualmente, vocês estão como cegos, não tinha visão nenhuma da eternidade, a visão deles era igual, eu costumo sempre dizer que é igual o porco não olha para cima, ele só olha para baixo, ele vive o tempo todo procurando o que comer aqui embaixo. E tem cristão que tem a visão de porco. Ele não consegue olhar para cima e ver a grandeza de Deus e confiar no poder de Deus e ver que Deus tem coisas promissoras, muito maior para a eternidade, além dele ter aqui, porque ele é nosso provedor, ele é o nosso sustentador. E quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, tem pessoas que buscam o reino de Deus, mas não tem justiça nenhuma de Deus na sua vida. Sabe? Age do jeito que bem entende. A justiça quem faz é ela própria, não busca a justiça correta de acordo com a palavra de Deus e sai, mata um aqui, atropela outro lá. Então não adianta nada buscar o reino de Deus e não complementar com a justiça de Deus. Então quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, aí as demais coisas são acrescentadas nas nossas vidas. E aí fica a pergunta, por que falta tanto nas nossas vidas? Será que a justiça de Deus está sendo aplicada através das nossas vidas como a busca pelo reino de Deus, em ser participante do reino de Deus? A gente vê que Tiago e João estavam ali acompanhando Jesus, ouvindo sermão todos os dias com Jesus, mas a gente observa que eles estavam de olho, eram em posições, né? E com os cristãos que estão dentro da casa do Senhor, brigando por posição, atropelando um ao outro, querendo matar um ao outro por causa de posição, querendo destaque para ser visto pelo homem, sabe? E se tiver que matar um que Deus está querendo exaltar ali, mata, porque só pode ser chegar até o meu nível. Se passou acima do meu, põe o pé na frente mesmo e mata, não quero nem saber. E nós vamos prestar conta para Deus por conta dessas nossas atitudes, né? O Senhor vem nos corrigindo aqui para essa vaidade que a gente, tanto quanto a igreja de Laodiceia, carregamos dentro de nós. Nós precisamos nos despir dessa arrogância nossa, dessa vaidade nossa, dessa mania feia de querer aparecer, né? Enquanto a palavra de Deus diz, João, um dos maiores e último profeta, a serviço de Deus na terra, ele disse a respeito de Jesus, importa que ele cresça, que eu diminua, né? E às vezes nós até proferimos isso com os nossos lábios, mas só com os nossos lábios, porque lá no fundo, a primeira oportunidade que a gente tiver, a gente quer matar nosso irmão, porque Deus está querendo colocar nosso irmão um degrau acima da nossa cabeça. Nós não conseguimos ver o nosso irmão subir, assim como Eliseu viu Elias subindo. Sabe por quê? É uma das aplicações que a gente, como teólogo, faz sobre Elias e Eliseu. Eliseu ocupou o lugar de Elias e com uma porção do Espírito maior do que a que existia na vida de Elias, porque ele soube ver Elias subir e aguardar o seu tempo. Ele não atropelou ninguém. Ele não queria atropelar ninguém e ele soube enxergar o seu irmão. Coisa boa é quando a gente sabe ver o nosso irmão subir. Subir no tempo de Deus, porque Deus o quis e não porque homem quis colocar lá em cima e menosprezar outros. Não por conta disso, né? Então, que nós possamos tirar essa vaidade do nosso coração. Essa mania de exibicionismo, de querer aparecer, né? Nós estamos vivendo uma geração do exibicionismo.
E nós precisamos pedir a misericórdia de Deus para que nossas vidas seja cheia da presença de Deus e que se alguém vier a aparecer, que venha ser por conta da instrumentalidade usada pelo Espírito Santo de Deus e não por meros esforços e não na força bruta porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, né? A paz, Renata Almeida, que Deus te abençoe, meu amor. Então nós vimos aqui Jesus dizendo: aconselho-te que de mim compre ouro refinado. Ouro refinado. A Bíblia diz que nós temos que ser provados como ouro para poder ser aprovado por Deus. Laodiceia precisava passar por alguns refinamentos para poder adquirir isso, para poder adquirir o ouro refinado no fogo, que fosse aprovado por Jesus Cristo, assim como o ouro que é refinado pelo ourives, né? Então Jesus queria aprovar a igreja de Laodiceia, mas estava impossível de aprovar com as atitudes que ela estava, porque ela dizia: eu estou rica, eu estou enriquecida, de nada eu tenho falta. E quem se encontra numa condição dessa diante de Deus, aí recebe um recadinho desse da parte de Deus, dizendo: eu te aconselho, eu desejo, né? Como se Jesus dissesse: eu desejo que de mim compre ouros refinado no fogo, para que te enriqueças. Veja bem que é contraditório a riqueza eterna com a riqueza terrena. É totalmente diferente. Laodiceia era rica aqui na terra, mas era empobrecida, era miserável diante dos olhos do Senhor. E aí ele diz: para que te enriqueças e vestes branca para que te vistas. Laodiceia, como era uma cidade industrial, ela produziu o linho mais fino, né, daqueles tempos. E os historiadores falam a respeito disso. E aí Jesus ele vem e confronta a respeito da riqueza deles, para ao invés deles buscarem riquezas aqui da terra, ouro aqui da terra, que eles buscassem um ouro provado pelo fogo, mas nele e não em si mesmo. E aí ele diz para poder procurar comprar linho, procurar comprar vestes brancas, né? Se ele pediu para comprar vestes brancas, é porque as vestes da igreja de Laodiceia estavam manchadas, estava suja, estava de uma outra cor. E ele disse: aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo para que te enriqueças, e veste branco para que te vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Ou seja, além de estar com as vestes comprometidas na cor, porque Jesus, ele é bem claro em dizer que era vestes brancas que ele queria que esse povo comprasse da parte dele. Vestes brancas é veste limpa, é veste de santidade, é veste de quem é santo, de quem é separado do sistema mundano. E aí ele aconselha a igreja de Laodiceia a comprar vestes brancas e para que a nudez dela não aparecesse diante dele. Ou seja, ela estava nua, ela estava despida, ela estava pelada mesmo na presença do Senhor. E precisava de vestimenta do céu para poder a vergonha dela, a nudez dela não aparecer diante do Senhor. E aí ele completa e diz: e colírio para ungir os teus olhos a fim de que vejas. Ou seja, tu é cego. Tu é cego, tu não tem visão nenhuma, tu não consegue enxergar um pau diante do teu nariz, se fosse nos dias de hoje, né? Então eu te aconselho a comprar ouro refinado, né? Riquezas que vêm do céu, porque a Bíblia diz que os tesouros terrenos a traça e a ferrugem pode corroer, mas os tesouros celestes a traça não corrói, o ladrão não rouba, né? E também ela não se destrói. Então, que nós possamos investir mais no reino de Deus, em se aprimorar aqui nesse sistema. Nós ainda estamos no meio de um sistema mundano, porém, nós não praticamos as práticas do sistema mundano. Nós precisamos ser diferentes no meio dos iguais, né?
E aí nós vamos observar ele falando o seguinte: eu repreendo e castigo todos quanto amo. Eu fico muito feliz quando Deus usa uma palavra de repreensão, como diz o nordestino, nos chamando na chincha, sabe? Jogando a real para nós, porque às vezes nós estamos tão cegos espiritualmente, tão ocupados com coisas terrenas, tão ocupados com a nossa vaidade, que nós não conseguimos receber uma palavra de correção, receber uma palavra de repreensão, para nós nos consertarmos diante do Senhor. O profeta Jeremias foi um dos profetas mais odiados pelo povo carnal. Sabe por quê? Porque o profeta Jeremias ele foi levantado para poder executar os comandos que vinham do céu, transmitir a mensagem que vinha do céu. Ele tinha culpa de Deus mandar sua mensagem corrigindo o povo dele? Ele não tinha, gente, mas a obrigação dele como profeta era ser voz de Deus aqui na terra. Era falar o que recebia do céu, sem aumentar e nem diminuir. Falar sem fazer rodeios. E ele alertou o povo de Israel o tempo todo, o tempo todo. No meio de uma repreensão, no meio de uma correção, ao amor, ao zelo, ao cuidado de Deus para as nossas vidas. E muitas pessoas, elas vivem tão iludidas, tão, sabe, voltada para as coisas aqui da terra, que quando um pastor, quando um profeta de Deus profere uma palavra, um sermão que vem nos corrigindo, que vem nos repreendendo, sai tudo de bico da igreja querendo se desviar. Não tem estrutura para ouvir uma repreensão da parte de Deus. Mas o Senhor, aqui o Jesus, ele deixa bem claro. Eu corrijo e eu castigo, eu repreendo todos aqueles que eu amo. Um pai que ama, ele procura corrigir os seus filhos, para os filhos não andar por caminhos tortuosos, não quebrar a sua cara, não sofrer as consequências dos seus atos. Então, o profeta Jeremias, ele era muito odiado pelo povo de Deus aqui na terra, porque teve reis que falou, esse homem não consegue profetizar coisas boas ao nosso favor. Mas se ele não conseguia profetizar coisas boas ao seu favor, é porque Deus estava olhando lá de cima e estava vendo que não tinha coisas boas para falar a respeito deles. Porque eles estavam rebeldes e obstinados de coração. E era o que estava acontecendo aqui com a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela estava na zona de conforto, ela estava pensando só em enriquecimento aqui, bens provisórios, propriedades passageiras, coisas materiais, e esquecendo que tem uma eternidade nos aguardando. Jesus ele fala a respeito de uma parábola de um homem rico que ele falou assim, olha, alma, tenhas aí em depósito, o depósito está cheio. Vou conversar assim com vocês, numa linguagem que todos possam entender. É como se ele dissesse assim, olha, eu tenho um depósito aqui, um galpão, está cheio, não me falta nada, então alma, come, bebe, folga, fica à vontade, fica na zona de conforto, porque tu tem muitos bens aí para muitos anos. E quando ele disse isso, ele ouviu uma voz dizendo para ele, louco, se pedir a tua alma hoje, o que tu tens será reservado para quem? Ou seja, o que tu tem vai te acompanhar? Se eu te pedir a tua alma hoje, o que tu tem reservado? Qual é a eternidade que tu vai passar? A eternidade com Deus ou a eternidade sem Deus? Então nós nos preocupamos muito com o agora e esquecemos do depois. E a gente não sabe se daqui a pouco a gente vai estar de pé. E a morte, ela não tem idade, ela vem do bebê até o ancião. Morte não respeita a idade. Nós temos prazo de validade aqui na Terra. Eu estou conversando com vocês hoje, amanhã, de repente, alguém vai estar me colocando dentro da sepultura num caixão, jogando terra por cima. Então, nós temos que andar, nós temos que nos preparar, nós temos que andar preparados para uma eternidade com Deus. Nós não podemos, se é uma coisa que nós não podemos vacilar, negligenciar, é com a nossa salvação, é com a eternidade que nós temos diante do nosso Deus. Porque nós temos que nos preparar para estar diante do nosso Deus. E aí nós vamos voltar aqui, nós vemos Jesus dizendo, eu repreendo e castigo todos quanto amo. Portanto, ser zeloso. Se Jesus estava dizendo para essa igreja, ser zeloso e arrepende-te, é porque essa igreja estava desleixada.
estava deixando a desejar, estava negligenciando as coisas no tocante ao reino de Deus aqui na terra. E que nós possamos nessa tarde fazer um exame de consciência e dizer, Senhor, peraí, deixa eu parar aqui, deixa eu dar uma examinada aqui e ver se eu não estou igual à igreja de Laodiceia. Será que o Senhor não está pedindo, não é para mim ser zeloso, ficar mais atento, ter mais amor ao serviço do reino e parar de ser tão negligente, de ser tão relaxado com o teu reino, né? E aí ele diz assim, deixa eu ver aqui, eis que, não... Portanto, ser zeloso e arrepende-te. Ele pediu primeiro para ser zeloso e depois para arrepender, porque não havia arrependimento. Ninguém pede para alguém se arrepender se está tendo arrependimento, se já é uma pessoa arrependida. Então, se Jesus estava pedindo para a igreja de Laodiceia ser, sabe, zeloso, é porque era relaxada, era negligente. Se Jesus estava pedindo para a igreja de Laodiceia se arrepender, é porque estava faltando arrependimento. Porque Deus ele não pede nada que está completo na nossa vida. Ele só pede para poder a gente colocar em dias aquilo que está faltando. E aí nós vamos observar, eu estou aqui pensando, a Renata, a Reva, deve estar dizendo assim, eita, que hoje a pastora está que tá. Glória a Deus. E aí nós vamos observar aqui, ele diz, eis que... Isso aqui é muito forte, amados. Esse versículo aqui, 20. Olha o que Jesus diz. Eis que estou à porta. Isso é muito sério. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz... Era se alguém ouvir, porque o povo estava ensurdecido. O povo estava com surdez, espiritualmente falando. Ele disse, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta estava fechada para a voz de Deus. E aí ele diz, se ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Ou seja, ele estava do lado de fora da igreja de Laodiceia. De repente, só um momentinho aqui para vocês, e a Claro resolve me ligar, sendo que nem a operadora da Claro eu tenho, só Jesus na causa. Nós vamos observar aqui Jesus chamando o povo dele para ser zeloso, para se arrepender. E aí teve uma interrupção aqui, amados, porque a Claro me ligou e a Claro eu nem tenho a operadora da Claro, para perturbar mesmo, né? E aí a gente vê aqui Jesus dizendo, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, porque estava difícil para aquela igreja ouvir a voz do Senhor. E ele diz assim, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ou seja, a porta estava fechada, entrarei em sua casa, ou seja, ele estava do lado de fora da casa espiritual, e com ele cearei. O que é cear? É um momento de comunhão. A igreja de Laodiceia não estava tendo comunhão com Jesus. E Jesus chama a atenção dessa igreja e diz, eu estou do lado de fora da vida de vocês. Eu estou batendo todos os dias, pedindo para vocês abrir a porta. E vocês não me ouvem. E aí ele diz, se porventura, se vocês ouvirem a minha voz, abrir a porta, ou seja, eu vou parar de ficar do lado de fora, eu vou entrar na casa, no templo de vocês, na habitação do Espírito Santo, eu vou entrar, eu vou cear com vocês e vocês comigo. Vai haver comunhão não só minha com vocês, mas de vocês comigo também. Porque Jesus estava querendo ter comunhão com aquela igreja, mas a igreja estava cega, a igreja estava nua espiritualmente, a igreja estava deixando Jesus do lado de fora da sua vida. Jesus estava batendo a porta, querendo entrar para poder cear, para poder ter comunhão com o seu povo, e o seu povo ignorando e rejeitando e deixando Jesus do lado de fora.
E o Espírito Santo me leva a sentir compaixão por uma igreja que está numa situação dessa, que para poder dobrar os joelhos e conversar com Deus, ou dobrar o joelho, falar de pé, ou deitado, seja lá como for, é preciso estar passando por processo. Tem crente que não pode sair do processo, porque se sair fica igual a igreja de Laodiceia. Joga Jesus pro lado de fora, fecha a porta e deixa Jesus batendo na porta, dizendo: ei, eu quero comunhão contigo, ei, eu quero cear contigo, mas eu quero que você ceia comigo também, porque não adianta Jesus cear conosco se nós não sentarmos na mesa para cear com ele. Precisamos atentar para isso diante do Senhor. É muito triste saber que tem pessoas, como eu já disse nas outras aulas, que tem pessoas que vão para a casa do Senhor como se estivesse num clube. Entra e sai, como se estivesse entrando numa estação de metrô, de trem, e passa catraca para lá e roda para catraca para cá. E levanta e toma água, e levanta e vai no banheiro. Parece que tem comichão nos ouvidos, sabe? Tá sempre deixando Jesus do lado de fora. Tá tendo um título de cristão, mas na verdade Jesus está sempre do lado de fora da sua vida. Não participa, não deixa Jesus participar das suas decisões. Toma as decisões que bem querem. E aí depois lá na frente vem as consequências das decisões, por conta do coração obstinado, que não quer ouvir a voz de Deus. E aí depois, quando as consequências vêm, aí corre para o altar do Senhor, pedindo: Senhor, agora eu vou abrir minha porta, pode entrar, porque eu quero cear com o Senhor, eu quero que o Senhor ceia comigo. Mas na hora do desespero, precisava chegar a esse ponto para poder deixar abrir a porta que Jesus está batendo o tempo todo e deixar ele entrar e ser participante da tua vida. Não tome decisões sem o Senhor dizer que pode tomar, porque as consequências podem ser drásticas, né? Consulte sempre ao Senhor, não seja teimoso, não seja teimosa. A Bíblia diz: de que se queixa o homem? Queixa dos seus próprios pecados. Jesus não tem culpa nenhuma no cartório dos nossos sofrimentos, das nossas situações, das consequências que nós escolhemos mediante os atos que nós cometemos. Então que nessa tarde nós venhamos pedir para o Senhor: Senhor, faça igual Moisés, eu não arredo meu pé daqui se o Senhor não for comigo. Porque se eu for sem o Senhor, eu passo vergonha. Se eu for sem o Senhor, se eu tomar direção sem o Senhor, eu vou quebrar a minha cara. Eu posso correr o risco de desfrutar de momentos terríveis por causa da dureza do meu coração. Então convide o Senhor nessa tarde para fazer parte dos mínimos detalhes da sua vida. Não seja como a igreja de Laodiceia, que era obstinada de coração, que estava preocupada só com as riquezas da terra. E aí o Senhor necessita de chegar para a gente dizer: olha, compre ouro refinado, que vem da minha parte, unge os teus olhos com colírio que venha do céu, compre esse tipo de colírio, né? Porque eles tinham colírio lá procurado por muita gente, mas era um colírio para os olhos daqui da terra, que quando morre não serve para nada os olhos aqui da terra. E o Senhor estava pedindo, aconselhando para a igreja buscar um colírio que vinha dos céus, as vestimentas brancas que viessem do céu, traje de santidade, viver na presença dele. E aí ele diz assim, olha o que ele diz. Vamos fechar aqui esse estudo. Ao que vencer, darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, Jesus, ele venceu, por isso ele assentou com o Pai no trono. A Bíblia diz que ele está à destra de Deus intercedendo, sendo nosso mediador, e tudo que nós pedirmos em o nome do Senhor Jesus, ele nos concederá. Então nós vamos observar aqui que uma das maiores promessas, volto a dizer, foi para a igreja de Laodiceia. Então, se vocês comprar ouro refinado da minha parte, se vocês comprarem vestes brancas
para cobrir a nudez espiritual de vocês. Se vocês comprarem o colírio que vem dos céus para ungir as vistas de vocês, e vocês passar a enxergar não mais com olhos terrenos, focados na terra, mas trabalhando na terra como peregrino, como passageiro, mas sabendo que existe uma eternidade muito maior do que o tempo provisório de vocês aqui na terra. Porque a vida da gente aqui na terra é comparada à erva, que ela nasce hoje, cresce, reproduz e depois morre. A vida da gente é assim também. E aí Deus, por meio da pessoa de Jesus Cristo, na ilha de Patmos, ele vem dizendo, mostrando de que é que nós precisamos para poder desfrutar do assentar no trono com ele. É essa a promessa que ele finaliza para a igreja de Laodiceia. Então fica essa palavra para o nosso coração, né? Vamos fazer uma oração para o nosso coração, e nós vamos fazer uma oração agora pedindo para o Senhor nos dar graça, nos desvincular desse mundo corrupto, porque Deus não tem negócio com igreja corrupta. Deus não tem negócio com liderança corrupta, que transforma a igreja dele num sistema empresarial disfarçado de reino de Deus. Deus abomina isso. Deus, ele chama ceifeiros da última hora, porque os campos estão brancos, mas são poucos os ceifeiros. Tem mais mercenários do que ceifeiros do reino de Deus, né? Mercenários é aqueles que trabalham por salário. Está errado? Não, não está errado. Digno é o obreiro do seu salário. Mas o bom pastor nos chama a atenção nessa tarde para a gente se voltar inteiramente para ele. Primeiro abrir a porta e permitir que ele entre dentro da nossa casa, não somente da casa de quatro paredes para poder atuar no meio da nossa família, mas dentro da casa, que é o lugar de habitação dele. Quando nós vivemos o sistema corrupto, lado a lado com o sistema corrupto, o Espírito de Deus se entristece. Pastor, e o Espírito Santo de Deus sai das nossas vidas. A Bíblia diz que nós conseguimos extinguir o Espírito Santo de Deus das nossas vidas. Está no livro, na carta aos Tessalonicenses. Paulo dizendo assim, não extingais o Espírito Santo de Deus, que é por meio dele que nós estamos selados para o dia da vinda do Senhor Jesus. Ele é o penhor. Jesus, ele comprou as nossas vidas, ele deu o Espírito Santo como penhor, como prova de que nós somos propriedades particulares, que ele nos comprou, que nós pertencemos a ele e que nós temos dono. E ele já deu essa contribuição, que é a habitação do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo nas nossas vidas, querendo dizer, aqui tem dono, ninguém toca. E nós estamos sendo preparados para o dia do arrebatamento da igreja. Que nós possamos, a paz, irmã Edmundo, que Deus te abençoe, que nós possamos ser zeloso nessa tarde, sabe? Ser diligente, é isso que a palavra de Deus nos pede, para a gente ser diligente, para a gente não ser aquele crente negligente, sabe? Ah, Deus sabe de todas as coisas, por que é que eu não estou fazendo a obra dele? Deus sabe mesmo, e ele sabe que a gente pode ter um potencial e a gente pode dar muito mais para ele. A gente pode produzir muito mais no reino dele, se a gente não vivesse tanto na nossa zona de conforto. Então vamos orar, agradecer o nosso Deus por esse estudo sobre as 7 igrejas. A semana que vem nós vamos continuar falando, dando continuidade no estudo apocalíptico, né? E aí eu convido vocês para estar, porque nós encerramos o estudo das 7 igrejas. Mas depois das 7 igrejas, Apocalipse continua. E se vocês estiverem interessados em aprender mais sobre o livro de Apocalipse, nós vamos discorrer alguns pontos especiais do livro de Apocalipse, que muitas pessoas fazem confusão, né? O nosso Deus, ele é tão amoroso, amados. A gente vai aprender isso, né, nas outras aulas sobre o livro de Apocalipse, que até mesmo eu dizia para um obreiro, conversando ontem,
E eu falava, Deus, ele é tão amoroso, ele é tão misericordioso, que até mesmo no período da grande tribulação, quando vai ser aberto os 7 selos, quando as 7 trombetas for tocada, quando as 7 taças da ira de Deus se derramar sobre a terra, ele é como se fosse 3 processos de refinamento, sabe? Mas de oportunidade para que haja ainda arrependimento, para que haja ainda aproximação do ser humano com o Senhor. Eu vejo nessas três etapas do Apocalipse, a misericórdia de Deus dizendo, eu vou refinar mais um pouco, eu vou passar um peneirão na terra, no período da grande tribulação, para ver se eu ainda consigo atrair ainda alguns para a minha presença. Se a gente observar na abertura dos 7 selos, acontecem as catástrofes, mas tem a oportunidade de haver salvação. Não mais pela graça, né? Porque a porta da graça já se fechou. Já houve o arrebatamento da igreja. E aí, nós vamos estudar depois, e aí a gente vem as toque das 7 trombetas, os processos, né, os juízos proclamados por meio do toque das 7 trombetas, mas mesmo assim, a gente vê no segundo peneirão de Deus que vai haver salvação, e até no último estágio, que é o derramamento das 7 taças, Deus está dando a oportunidade para a humanidade se render diante dele. Então vamos agradecer a bondade do nosso Deus, a misericórdia dele nas nossas vidas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu rendo-te graças, Senhor, por aqueles que estão aqui comigo e por aqueles que ainda irão entrar para poder participar dessa aula, para poder aprender um pouquinho mais conosco. Senhor Jesus, eu quero te pedir em favor dessas famílias, representadas por aqueles que estão aqui e por aqueles que ainda irão visualizar essa aula, Senhor. E, meu Deus, eu quero te pedir provisão dos altos céus, eu quero te pedir sustento para essas famílias, saúde física, saúde mental, saúde psicológica, emocional. Eu quero te pedir prosperidade aqui na terra, Senhor, mas que a prosperidade dos céus sobreponha, venha em primeiro lugar na vida dessas pessoas, Senhor. Porque as riquezas aqui da terra é condicionada à nossa obediência, Pai. E eu quero te pedir que o Senhor trabalhe poderosamente nas nossas vidas, para que o Senhor não venha ficar do lado de fora da nossa porta, batendo o tempo todo para poder ver se consegue arrancar de nós a nossa atenção, mas que nós venhamos estar sensíveis à voz do Teu Santo Espírito, que nós possamos deixar o Senhor ser participante das nossas vidas, que não somente o Senhor queira ceiar conosco, mas que nós venhamos ter o desejo de ceiar contigo também, de estar em comunhão, porque ceia é comunhão, é participação da mesa, é comunhão, é harmonia. É unidade, o Senhor quer isso da tua igreja. Eu quero te clamar, Senhor. Supra as necessidades do teu povo. O Senhor conhece cada um que aqui está e cada um que irá entrar para poder visualizar, para assistir esse vídeo. O Senhor conhece os desejos mais íntimos, as necessidades de cada um, Senhor, de cada família aqui representada. Seja com cada um, abre as portas que estão fechadas. Senhor, se houver necessidade de fechar as portas, seja o provedor dessas pessoas que o Senhor está fechando as portas, que o Senhor venha prover, assim como o Senhor tem provido na minha vida e não tem deixado faltar nada, Pai. E eu já quero te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua provisão, pelo teu sustento. Obrigada por tudo. Pai querido, eu quero te apresentar a tua igreja na face da terra. Traz a tua igreja para o centro da tua vontade, pois o Senhor é o maior interessado em glorificar o teu nome por meio da tua igreja, Senhor. Mas às vezes nós estamos ensurdecidos, nós estamos tão longe do seu altar, que o Senhor chama por nós, que o Senhor se dirige a nós com uma palavra de reconciliação, e nós estamos ensurdecidos. Pai, que o Senhor venha tirar todos os bloqueios da nossa mente, Senhor, toda a influência do maligno, todos os embaraços que quer nos deixar com cordão umbilical
é seguro aqui na terra, Senhor, mas que nós possamos nos desprender da terra, Pai, e viver aqui na terra, mas como quem aguarda uma cidade vindoura, uma eternidade com o Senhor, Pai. Muito obrigado pela tua presença, obrigado pela vida de cada um aqui nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, que Deus abençoe vocês. Um beijo no coração de vocês. E quinta-feira que vem a gente vai estudar uma outra parte do Apocalipse. Eu vou deixar vocês na curiosidade, tá? Quando for quarta-feira, eu vou notificar aqui no Facebook, né? Eu vou notificar o estudo que nós vamos estar estudando na próxima quinta-feira. Curiosidade da gente é um terror, né? A gente fica morrendo de curiosidade. Será o que é que a pastora vai estudar? O que é que a gente vai aprender depois disso daqui? Nós vimos no capítulo 4 falando sobre o trono de Deus, o trono nos céus, né? A gente vê o livro selado e o cordeiro, fala sobre os selos. Tem muitas coisas especiais aqui em Apocalipse e nós vamos pegar assim, pontos especiais para poder a gente aprender um pouquinho mais, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês e um beijão no coração.